Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast IBM TV Acre, ou Acre TV. Convido você que está aqui nos assistindo, fique conosco nesse dia maravilhoso. Convido você também a participar conosco, a compartilhar também o canal. Aperta no sininho, compartilhe com o vizinho, com a família, com os amigos. E nós vamos tratar um tema muito importante. Quem vos fala aqui, o seu servo de sempre da Igreja Batista Maranata, Pastor Patrício. Também aqui outro servo de Deus, homem abençoado, está comigo. Nós vamos conversar sobre esse tema. Deus usa os improváveis. Está aqui comigo o pastor Alexandre. Glória a Deus, é isso aí, pastor Patrício. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, você que está aí conosco neste momento tão especial. Cremos que vai ser sobrenatural. Esse tema é sobrenatural, você que quer ser um missionário virtual aí, já pega aí esse link aí, querido. Copia ele, joga aí no grupo da igreja, joga aí no grupo da família, joga aí, meu irmão, compartilha aí pra geral, porque Deus vai falar com alguém através desse podcast. Essa palavra vai chegar no coração de alguém através de muito testemunho que vai ser dito aqui, da palavra, de personagens bíblicos que vamos citar aqui. Então, muitas pessoas precisam ouvir aí esse podcast. Através da sua vida, você vai ser um canal de bênção para as pessoas que vão assistir, meu pastor. É isso aí, pastor Alexandre. Convido você a ficar conosco. Poucos minutos, porém, podem transformar a sua Aleluia. vida, podem transformar o seu casamento, o seu ministério, o seu chamado, vão transformar, impactar a sua vida. Tenho certeza nesse dia abençoado, para a glória de Deus. Pastor Alexandre, o tema é Deus usa os improváveis. Eita, Jesus. O que o senhor tem aí de início para nós, aí na introdução? Meu falar Deus, desse tema aí. Esse tema é muito forte, porque nós que estamos aqui somos um improvável. Exato. Né? Deus, ele sempre escolhe os improváveis. Eu quero dar um texto base aqui para nós darmos início aí a essa caminhada. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eita glória. Então, meu pastor Patrício, glória a Deus, Deus ele não é como homem. Deus não vê como homem. Deus ele pega aquele fraco. Deus pega aquele que não tem nada, não tem sabedoria, né? Então Deus ele capacita e Deus ele surpreende e Deus ele usa para o reino. Então, esse tema ele é muito importante porque eu fui um improvável. Talvez você que está me assistindo, nos ouvindo, seja um improvável. Eu não tinha sabedoria, dificuldade para ler, eu tinha dificuldade para tudo, mas só que Deus ele olhou para nós, pastor Patrício, e viu graça, né? E pela graça dele, né, nós estamos aqui. Nós não somos profissional, querido, estamos aqui pela graça. Nós fazemos esse programa pela graça. Então, só de estarmos aqui, meu pastor, já é um milagre de Deus, já é improvável, meu irmão. Só de nós estarmos aqui apresentando esse programa aqui, já é um milagre, já é algo improvável que Deus ele fez aqui nas nossas vidas, né, meu pastor? Exato. Meu pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. No início da sua caminhada, o senhor encontrou algum empecilho? Ou a sua mente alguma vez disse: rapaz, isso não é para mim, isso não acho que não é Deus, acho que não foi Deus que falou comigo, né? Já que nós estamos no podcast, eu quero que o senhor responda aí para esse povo que está nos assistindo. Ô, meu pastor, rapaz, ótima pergunta, né, questão, e com certeza sim, houve vários impedimentos, houve vários pensamentos contrários, houve várias palavras negativas e que me causaram tensão, né? Que me causaram dúvidas no meu chamado. E logo que eu iniciei, a primeira dúvida e que veio na minha cabeça, a primeira seta: eu não sou capaz. Eita, Jesus. Eu fui abandonado. Eu fui jogado aí pela família. Eu não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade nenhuma para estar exercendo ministério, exercendo chamado. E foi uma das primeiras setas que veio, foi essa seta: eu não tenho capacidade. E isso martelou muito na minha cabeça. Eu ia para os cantos ministrar a palavra, eu ia para os cantos, para as igrejas, e quando eu saía de lá, eu saía frustrado, pastor Alexandre, porque eu saía com esse, como eu tinha esse pensamento, eu saía frustrado. Por quê? Porque não fluía.
Não dava em nada, na verdade não dava em nada. E eu também queria, pastor, na verdade, confiar no meu próprio intelecto. Eu queria confiar na minha própria palavra, no meu próprio conhecimento, no que eu aprendi. E aí eu percebi que não era eu. Que não era eu que fazia, que não era eu que faço, ou eu que vou fazer. Aí quando eu percebi isso, eu disse, como Paulo falou, né? As cartas que ele escreveu, ele disse, olha, já não vivo mais eu, mas Eita, Cristo Jesus. vive em mim. Agora Aleluia. eu vivo a vida de Cristo, já não vivo mais a minha vida. E não me apoiarei em sabedoria de homens, mas sim na Forte. palavra de Deus, que é poder para todo aquele que crê. Desde aí de Eita, então, Deus. eu comecei a pregar, a ministrar e a exercer meu chamado. E aí foi fluindo quando eu me desprendi da dúvida e também da confiança em mim mesmo e comecei a confiar no Senhor dos Exércitos. Meu Deus, que forte, meu pastor Patrício, que forte. O segredo do improvável, né, é reconhecer a sua própria insuficiência. Né? Quando nós reconhecemos que não é sobre nós, Isso. é sobre Ele, né? Às vezes a gente carrega tantos traumas, às vezes a gente carrega tantas feridas que a gente passa a não confiar em nós mesmos, passa a não avançarmos, né? E se a gente for olhar para alguns personagens bíblicos, meu pastor Patrício, a gente vai ver aí que, meu Deus, tem tanto exemplo aí Nossa, da Bíblia tem. que nos mostra que homens e mulheres foram improváveis, né? Pessoas que Deus levantou no meio de um cenário totalmente adverso, no meio de um cenário totalmente escassez, no meio de um cenário totalmente, né, que é improvável literalmente. E se a gente for mergulhar na Bíblia aí, meu pastor, né, a gente vai ver aí muitos personagens. Eu quero que o senhor fale aí um pouco desses personagens aí, né, que foram improváveis na Bíblia. Talvez essa pessoa aí que está nos assistindo vai se identificar, né, com isso, e você vai ver que você também pode, que você também consegue, que você também pode ser um agente de cura para a vida de alguém, que você pode ser sim um agente de libertação, que nós podemos ser sim um agente de restauração para a vida das pessoas, porque Deus, ele continua escolhendo pescadores, homens iletrados, homens que não são nada diante da sociedade, que foram, né, Exatamente. foram jogados à margem da sociedade, só que Isso. Deus, ele faz tudo, né, meu pastor? Eu quero que o senhor mergulhe Isso um aí. pouco aí, meu pastor, Eita, sobre glória. esses personagens aí para nós ficar por dentro. Sim, pastor, você que está em casa nos assistindo nesse momento, eu quero falar para você que você vai se identificar com alguns personagens que eu vou citar aqui, e é para edificar a nossa fé, é para edificar o teu chamado também, é para glorificar o nome de Deus, porque como o pastor falou, nós somos apenas o vaso, né? E aí Deus que vai nos usar como vaso de honra Glória a ou Deus. vaso como desonra, né, pastor? E vaso de prata, nós temos vaso de prata, de ouro, de pedra, de barro, e aí quem vai decidir, quem vai usar de fato para honra é o próprio Senhor, Aleluia. na nossa disposição. Eu quero citar aqui em primeiro exemplo, Abraão e Sara, na época em Gênesis 18, Sarai, né? Então era um casal já avançado em idade, está registrado em Gênesis 18. E mesmo avançado em idade, Abraão e Sarai, que é Sara, depois foi logo chamada de Sara, era avançado em idade, muito avançado. É 90 anos, o outro tinha 100 anos. Era muito avançada. Mas o que é que Deus fez? Deus visitou eles através de um anjo, né? Desceu ali e prometeu: Abraão, tu serás o pai de multidões. Assim como as estrelas são muitas no céu, assim será a tua descendência, Abraão. Ou seja, já avançada idade. Abraão creu. E Sara também, já avançada idade, ela sorriu, ela riu, como se, poxa, como é que pode ainda uma senhora de idade, né, ter filhos depois de velha? E o ventre dela, ela disse, o meu ventre já cessou de dar filhos. Mas, pastor Alexandre, e você que está em casa, quando Deus abre a boca e ele promete, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus abre a boca e promete, pode passar 10 anos, 20 anos, 15 anos, mas vai cumprir a palavra de Deus na minha vida, na sua vida que está me assistindo. Assim foi com Abraão e Sara, mesmo avançada idade. Deus veio e prometeu no capítulo 18 aqui de Gênesis, vai dizer: o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a atenção de vocês, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Aí, resumindo, mais para frente vai dizer aqui: onde está Sara? O anjo do Senhor diz, a sua mulher, né? Onde está Sara, Abraão, a sua mulher?
está na barraca? Respondeu Abraão. E um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-los. E outra vez eu virei no ano que vem. E nessa época, nesse mesmo ano, Sara, a sua mulher, terá um filho. Aleluia. Assim Deus falou para Sara e falou para Abraão. Chegou para eles num dia e disse: olha, no próximo ano, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu virei aqui para ver o filho de Sara e ver o teu filho também, Abraão. Quero dizer para você que não importa o tempo que passou, não importa aquilo que aconteceu na tua vida, não importa as circunstâncias, as palavras negativas, as dúvidas que vieram contra você, contra o seu chamado, contra a sua família, contra o seu casamento, não importa. Se Deus falou para você que você vai ter uma família abençoada, você vai ter sim. Se Deus prometeu que você vai ter um casamento abençoado, vai ter sim. Se Deus prometeu o teu chamado, teu ministério, o teu chamado vai se cumprir para a glória do nome dele. Amém? Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, pastor Alexandre. Meu Deus, que forte, né, meu pastor? A gente vê aí que Deus, ele ainda faz o impossível, ainda levanta o improvável, né, para confundir a mente do homem. Né? Eu olho para a Bíblia, meu pastor Patrício, e eu vejo o olhar humano e o olhar divino. Isso. Quando o senhor for ver ali, quando Deus ele vai mandar Samuel ungir o rei de Israel, né? O senhor vai ver que ele vai chegar na casa lá de Jessé e vai dizer: rapaz, Deus mandou vir aqui ungir um novo rei de Israel, porque Saul foi rejeitado já. Aí o senhor vai perceber ali, meu pastor, que ele quer ungir Eliabe, né? Que era mais bonito, que tinha uma aparência de rei, era mais forte. Né? Esse é o olhar humano. Né? O olhar humano, às vezes, ele olha para mim, olha para o senhor, pastor, talvez, rapaz, não dê nada, talvez, né? Você olha para você mesmo, que está nos assistindo, talvez você diga: rapaz, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. Né? Talvez você olhe para dentro de você e se ache assim, mas só que esse é o olhar humano. O olhar humano não reflete o olhar de Deus. Eita glória. Né, pastor? Por isso que o senhor vê que Deus fala para Samuel, diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê que está diante dos seus olhos, né? Mas eu vejo dentro, eu vejo o interior, o coração, eu vejo... Então Deus, ele olhou para aqueles homens que achavam que iam ser rei e disse: não é vocês, eu vou levantar o menorzinho ali, né, para ser o rei de Israel. E eu me surpreendo muito, e isso foi assim, na minha caminhada, pastor Patrício, foi um combustível para mim, essa história bíblica, porque eu me identifiquei muito com essas histórias. Né? Eu, como não vim de um lar cristão, vim de um lar, né, que não era cristã, eu fui muito assim, humilhado mesmo. Eu nunca me esqueço, meu pastor, quando Deus falou comigo, e eu fiquei com uma sede tão grande que eu comecei a ler a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia direto, querido. Eu estava com uma fome tão grande. E aquilo foi se expandindo. E eu quis levar a palavra para minha família. Eu queria levar para minha família a palavra. Né? E eu me lembro que eu tinha um pouco de vergonha de falar, mas só que eu pegava o meu celular, eu gravava uns áudios, aí eu colocava numa caixa de som e levava lá para eles, e botava para eles ouvir a pregação. Olha aí o mistério. Aí, meu pastor, aí eu me lembro que eu colocava a pregação lá para eles ouvir e começava a mangar. Eita. Meu Deus do céu, começava a mangar, dizia: rapaz, assim, olha, não sei o que, começava a rir mesmo. E eu estava no início da minha caminhada, aquilo ali tinha tudo para me abater, dizia: rapaz, nem minha própria família acredita em mim. Né? E eu me lembro que aquilo ali me deixou muito triste, mas só que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi as histórias dos improváveis que Deus levantava. E eu vi a história de Davi, eu disse: rapaz, Davi, ele era rejeitado até pelo pai dele, porque nem na mesa ele estava apacentando as ovelhas. E aquilo me deixou muito feliz, pastor, porque eu cria que o Deus que falou comigo era o Deus que ia fazer... Deu o improvável no meio da minha família. E só para resumir a história, através da minha vida, né, o meu pai veio para Cristo. Eita, glória. A minha irmã está congregando conosco na igreja. A minha mãe está na presença de Deus. O meu irmão está na presença de Deus. Então, glória, querido, isso é algo que não é para nós ver no olhar humano, meu pastor. É para nós vermos aí, né, o olhar divino, o olhar de Deus. Né, meu pastor? Eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez tenham esse testemunho, talvez eles se encontrem assim também, né? Talvez se vejam assim, né? Porque a nossa maior guerra não é fora, pastor.
A nossa maior guerra, principalmente para quem quer servir a Deus, é dentro de casa. Exatamente. É ali que nós vamos ser rejeitados, é ali que as pessoas vão duvidar. Exato. Né? Eu enfrentei muito isso, meu pastor. Não sei se o senhor enfrentou, não sei como foi a sua caminhada, meu pastor. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o personagem bíblico que mais lhe inspirou, assim, que esse foi improvável, que eu mais me espelhei nele, assim, para me ser hoje o que eu sou, um pastor? E aí, meu pastor? Pastor Alexandre, ótima pergunta, né? Quero dizer para você que está nos assistindo aqui agora que a nossa história, né, tanto a minha como do pastor Alexandre, ela é um pouco similar, né? E também enfrentei vários problemas, várias dificuldades dentro da própria família, né? Dentro da própria família. Mas um dos personagens bíblicos que mais me inspirou a continuar no chamado, a continuar fazendo a obra, a continuar exercendo o ministério, independente das circunstâncias, independente da palavra contrária, da dúvida, do medo, do fracasso ou do sucesso, sei lá, foi o apóstolo Paulo. É um dos que eu mais me inspiro, é o apóstolo Paulo até hoje, no dia de hoje. Porque o apóstolo Paulo, é outro exemplo que está aqui no meu caderno anotado, era um homem que perseguia a igreja. Era um homem que ele mandava matar os cristãos, mandava prender, mandava ir nas casas. E eu, pastor Alexandre, eu era assim antes de ser cristão. Eu, antes de exercer o ministério, de ser chamado a pastor, eu era assim. Eu tinha raiva de crente. A minha família era totalmente de outra religião, e são ainda. E eu simplesmente eu ignorava os cristãos, eu ignorava o crente, a igreja, eu ignorava demais, né? A ponto de eu mangava, eu ficava mangando, eu ficava ali, sabe, tirando onda e tal. Mas um dia, Deus me pegou. Um dia Deus, assim como fez com o apóstolo Paulo, ele me pegou assim de um jeito que eu não esperava. Eu tava morando numa boa família, boa casa, boa educação, tudo bem, mas um dia tudo isso desmoronou na minha vida, na minha família. E aí o que aconteceu? Eu me vi só. E quando eu me vi só, pastor Alexandre, e aí eu comecei a lembrar do Deus dos crentes, né, que é o Deus que nós servimos hoje. E aí eu comecei a me lembrar. E eu disse, poxa, pai me abandonou, minha mãe me abandonou, tô aqui jogado, a minha família também me abandonou, e agora o que é que eu faço? Foi quando eu olhei para cima, para o alto, como o salmista diz, né? Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro veio dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, foi nesse dia que eu comecei a acreditar na palavra de Deus, em um Deus verdadeiro e único, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daí, o apóstolo Paulo também me inspirou muito, porque a história dele, como está aqui escrito em Atos dos Apóstolos, era um cara que perseguia a igreja, era um cara que mandava prender, era um cara que mandava matar, era um cara que fazia questão de caçar os crentes daquela época do primeiro século. Então, esse aqui era um improvável. Esse apóstolo Paulo aqui, antes não era Paulo, era Saulo, ele era realmente um improvável, porque era um cara que perseguia a igreja, tinha raiva, ele mandava matar e prender. Então, quem diria que esse Saulo ia se tornar Paulo, que ia se tornar um pregador, um apóstolo? Ninguém ia acreditar nisso se não tivesse escrito. Se chegasse hoje aqui no podcast, se não tivesse escrito na Bíblia, esse pastor Alexandre, Paulo, que era Saulo, agora é Paulo, é apóstolo agora, e o cara perseguia a igreja, ninguém ia acreditar. É tanto, pastor Alexandre, que quando o apóstolo Paulo se converteu, o que é que aconteceu? Os próprios judeus e os discípulos, eita, não. Eu não recebo esse cara não, que esse cara mandava matar os cristãos, mandava prender eu falar com ele, e Jesus falava, vão falar com Paulo, porque ele para mim é um vaso escolhido nas minhas mãos e vai levar a palavra de Deus aos gentios. E assim foi o apóstolo Paulo. Então eu me inspiro muito nele, né? Aqui nós temos outros vários exemplos, como você citou, Davi, está em 1 Samuel capítulo 16. Temos Raabe, né? Raabe e Josué. Diz aí, pastor Alexandre, Raabe, o que aconteceu com Raabe? Quem era Raabe? Como ela foi chamada? Era mais um improvável, né? Raabe é prostituta, né? Meu Deus. É uma das mulheres, né, pastor Patrício, que foram improváveis na Bíblia. Né? O interessante é que todas as... É uma das mulheres... Já? É interessante, pastor Patrício, que ela era uma das mulheres, né, que foi mais improvável na Bíblia. Uma das mulheres. E Raabe, né, é uma mulher, que o senhor falou, prostituta, né, aos olhos ali da época, meu Deus, era totalmente humilhada, rejeitada, né, mas só que aquela mulher ela foi improvável, meu pastor.
porque ela deu ouvido ao homem de Deus, Sim. ela deu ouvido, ela creu no Deus de Israel, Isso. né? E aquela mulher, a história dela foi totalmente mudada. Uma pessoa que era rejeitada tem um nome agora escrito Isso. na Bíblia, meu irmão. Minha irmã. E tudo porque ela deu a casa dela para Sim, dois sim. espias se esconderem do exército inimigo que estava procurando. Ela simplesmente fez isso. Abriu as portas da casa dela para dois espias que Josué tinha mandado, né, que tinha ido visitar aquela cidade, espiar aquela cidade, e descobriram os espiões. E aí Raabe chegou e disse: "Ei, entra aqui na minha casa, as portas estão abertas." Ela escondeu aqueles homens, né? E aí a partir dali, pastor, o nome de Raabe foi colocado Sim, na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lá em Mateus capítulo 1, verso 5, vai descrever que Raabe entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo, por conta de um ato que ela fez. Então é uma improvável, uma mulher prostituta, uma mulher que de outra cidade, não era judia, não era samaritana, não era dali de Jerusalém, era uma mulher distante de outra nação, mas que deu lugar, abriu as portas para dois servos de Deus. Dois servos de Deus. E depois disso, até os dias de hoje, ela é lembrada. E ela está na genealogia de Jesus Cristo. Né? Daí, pastor Patrício, eu só vejo uma atitude de Raabe que mudou a história dela. Né? Porque muitas das vezes a nossa história não muda, porque muitas vezes nós não passamos de alguém que não é nada para ser um improvável e ser um vencedor na vida. Por quê? Por que não acontece isso? A história de Raabe, ela exemplifica justamente isso. Ela foi a única, querida, a única que naquele momento ali, a Bíblia diz que ela morava em cima do muro, né? Sim. Então ela foi a única que ela viu os homens e ela tomou uma atitude. Tá aqui a palavra, pastor. Atitude. Atitude. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Exato. Aquela mulher foi ousada. Ela disse: eu tô correndo risco aqui de morrer, porque se pegarem eles aqui escondido, Exato. minha família todinha, ó, morre. Mas só que ela disse assim: não, eu vou ter uma atitude aqui, vou esconder eles aqui, porque no meio da guerra ele prometeu que vai guardar a minha família. Então eu creio, porque esses homens servem o Deus de Israel. E o senhor acabou de falar aí, foi uma mulher que teve o nome aí, né, na genealogia aí de Cristo. Não foi de qualquer um não, de Cristo, meu irmão, de Cristo. Meu pastor, outro improvável dentro da Bíblia Sagrada. Diga aí, meu pastor. Outro bem similar também é a Esther. Você que conhece a Esther ou não conhece a história de Esther. A Esther era uma escrava que estava morando com seu tio Mardoqueu, também escravo, no rei Assuero, né, na Babilônia, que o rei que governava lá era o Assuero. Então, Esther, junto com seu tio Mardoqueu, estavam lá sendo escravos, trabalhando, braçal, sofrendo, sendo perseguidos, sendo afligidos, mas mesmo assim eles não duvidaram da promessa, não duvidavam da palavra de Deus que seria uma grande nação, que seria um grande povo, mesmo sendo escravizado, mesmo sendo perseguido. Esther, Mardoqueu sendo escravos, continuaram confiando. E o que é que aconteceu? Forte. Assuero, vendo a Esther trabalhando, braçal, ali pelos campos, de campos de várias colheitas, ali ela trabalhando, um trabalho braçal no sol, ele olhou para aquele campo, viu a Esther. E na Esther ele viu uma beleza que ele não viu nas mulheres da Babilônia. Sim. E olha que a Babilônia era um celeiro de mulheres que vinham de várias nações e tinha todo tipo de mulher, mas quando Assuero olhou para Esther, naquele campo, trabalhando braçal, uma mulher escrava, uma mulher ali nos pegando sol, uma mulher que não tinha recursos para manter a beleza dela. Simplesmente o que tinha dentro de Esther era a beleza de Cristo em Esther, a beleza de Deus. Quando o rei Assuero, o rei da Babilônia, olhou para Esther, ele viu o próprio Cristo dentro de Esther. Ele viu a beleza de Cristo de Esther. E é isso que eu quero destacar aqui. Destacar, pastor Alexandre. Você pode estar sendo aí dizendo: poxa, eu não sou bonito por fora, poxa, minha beleza não é isso, poxa, eu não vou ser aceito, ou você aceita. Ei, deixa eu te falar, a beleza que o Senhor quer, que
as pessoas vão enxergar, a luz que elas vão enxergar em você é a beleza de Cristo, é a luz de Cristo dentro de você, que faça o Senhor resplandecer a luz dele sobre mim, sobre você, para quando as pessoas verem, olharem para mim, olharem para você, vão enxergar Cristo, vão ver a beleza, e aí não tem, meu irmão, não tem maquiagem, pastor, não tem realce, não tem recurso nenhum, mais do que a beleza de Cristo. Então, a Esté, ela foi vista pelo rei Assuero, ele viu ela, se apaixonou e disse, eu quero me casar com Esté, eu quero ela para mim, eu quero me casar. Falou com o Mardoqueu veio, trouxe Esté veio para Assuero e eles se casaram. Daí, pastor, o que aconteceu? O rei Assuero ia acabar com o povo judeu, ia acabar com os hebreus. Sim, sim. Aí Esté, como ela se tornou mulher agora de Assuero, o que é que a Esté fez? Meu senhor, meu esposo, agora esse povo que o senhor quer acabar é o meu povo, é o meu povo de onde eu vim, é da minha origem. O meu pai e minha mãe vieram daí, eu vim daí, é o meu sangue. Na mesma instante, o decreto que era para morte por causa de Esté, por causa de uma escrava, por causa de uma mulher desacreditada, improvável, e agora ela de escrava passou a ser rainha. Glória por causa dela, o rei Assuero disse, o decreto que era para morte, agora é decreto de vida e de honra. Ei, eu profetizo a sua vida, você que está nos assistindo, que aquele decreto de morte, decreto de escassez, decreto de deserto, de vale, vai se tornar em decreto de bonança, vai se tornar um decreto também de fartura na tua vida, não por causa de você, mas por causa do Cristo que habita em você, no Deus que você serve, no Deus que você crê. Amém? Muito forte, meu pastor, porque através da vida de Esté, né, todos ali, dos seus descendentes ali, todos ali, né, da sua nação, foram salvos. Então eu vejo aqui um mistério muito forte, né? Através da sua vida, da nossa vida, da minha vida, da vida do pastor Patrício, da sua vida, está nos acompanhando aí na sua casa, né? Muitas pessoas da sua casa, talvez você esteja parente, esteja no vício da droga, da bebida, prostituição, da facção, talvez você esteja pessoa dentro da tua casa aí que, meu Deus, esteja no abismo. Mas só que através da sua vida, você é improvável, você tem um brilho do Espírito Santo, assim como Esté tinha. Eita, glória. Quando o rei olhou para ela, o rosto dela brilhou, porque era o brilho do Espírito Santo que embelezava ela. Isso, exato. Então você tem um brilho do Espírito Santo através da sua vida, né? Você vai ganhar toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus amigos da tua escola, da tua faculdade, do ambiente de trabalho. Você é um improvável. É você mesmo que está nos assistindo. Você é um improvável. Através da sua vida, muitas dessas pessoas que estão ao seu redor, como estavam ao redor de Esté, vão ser alcançados pela palavra, porque quando você falar, vai ser como uma espada que vai entrar num coração e vai trazer quebrantamento, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer restauração. E a história de Esté, meu pastor Patrício, é uma história que, né, a gente se emociona muito, porque foi uma mulher guerreira, foi uma mulher que... De escrava a rainha, meu irmão. De escrava a rainha, olha aí o quadro. Isso aí simboliza, pastor, simboliza a própria igreja, né? Sim, a igreja hoje em dia, a igreja, né, de Cristo Jesus, a noiva, ela tá aqui nesse mundo, ela tá no caos, ela tá no meio da guerra, no meio da fome, das pestes, mas é a escolhida de Deus. Daqui a pouco, a igreja que aqui é açoitada, que é perseguida, sim. A igreja aqui que ela é difamada, daqui a pouco o Senhor Jesus virá. E aleluia. De uma igreja difamada, de uma igreja que é perseguida, ela vai ser a noiva e vai se tornar a esposa de Cristo, né, nos ares. É muito interessante, tem muito a ver com a Esther também. Se você quer saber mais sobre a história de Esther, está registrado em Juízes, capítulo 2, verso 5 em diante, tá bom? Capítulo 2 inteiro, você pode ler o livro de Esther. Livro de Esther, né? Esther, na verdade. Não é Juízes. É Esther, capítulo 2 em diante, tá bom? Você fique por dentro dessa história que é muito inspiradora, muito inspiradora. De escrava a rainha. Então, já que o senhor falou aí em Juízes, vamos aí para Juízes 6,15, né? Isso. Gideão. Eita, Gideão. Diz aí, pastor. Bora. Meu Deus, Gideão. A história de Gideão é uma história que foi uma das que me ajudou a permanecer na presença de Deus, foi a história de Gideão, queridos. Quando eu li ela, né, a Bíblia diz que Gideão era o menor da sua casa. Isso. A Bíblia diz que Gideão foi levantado em um período onde Israel estava sendo afrontado pelos midianitas. Então foi um período onde
O povo plantava, os midianitas iam lá e roubava. Isso. O povo meu era tudo roubado. Tudo que eles tinham foi roubado, foi arrancado. Então Gideão teve uma estratégia, meu pastor. Diga, pastor. A estratégia que ele teve para Acabar com isso. subir, vamos dizer assim. Ele entrou dentro do lagar. Sim. Ele entrou dentro do lagar e lá no lagar ele ficou maiando trigo. É forte, meu irmão. E o lagar, nós sabemos que não é lugar de maiar trigo. Porque o lagar, querido, o lagar era um lugar fundo, era como se fosse um buraco. Era uma cova, um buraco muito estreito. Muito estreito. Então ele estava dentro do buraco, Sim. lá maiando trigo no lagar. Né? Maiando trigo. E ali, quando o anjo aparece para ele, o anjo diz, varão valoroso. Aí eu me perguntei assim, meu pastor Patrício, por que o anjo chamou Gideão de valoroso? Né? Por que Gideão... Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, meu filho, porque Gideão, ele não estava como os outros, não estava se escondendo assim, sem fazer nada, não estava aceitando o que o inimigo estava fazendo. Ele não estava aceitando, pastor. Eita. Ele não estava aceitando o que o inimigo estava fazendo contra a nação. Ele disse, já que o inimigo está tentando, meu irmão, a nossa nação, então deixa eu malhar meu trigo aqui, deixa eu trabalhar porque ele pode até roubar lá fora, mas aqui ele não vai roubar não. Olha aí. Então Deus ele se agradou grande. muito, né, com Gideão, por isso que o anjo chamou ele de varão valoroso. E ele disse, como é que Deus é conosco que está acontecendo tudo isso? Aí o anjo libera para ele e diz, Gideão, vai nessa tua força porque tu vai libertar Israel dos midianitas. Então Gideão fez algumas provas com Deus, né, pastor Patrício? Fez. Tá aí escrito, aí fez algumas provas, tal, e todas as Deus confirmou tudo, né? E aquele homem, meu irmão, foi levantado aí, né, como um improvável no meio daquela sociedade. Ele não tinha treinamento de guerreiro, ele não era guerreiro, ele não era nada disso, ele era apenas um homem que estava maiando o trigo no lagar, mas se posicionou, ouviu a voz de Deus, não aceitou a preguiça, não aceitou a comodidade, porque tem muitas pessoas que não vencem na vida, isso é em todas as áreas, querido, todas as áreas. Isso não é só na área espiritual, não, na área da nossa saúde, se nós não fizermos um exercício físico, não ficar doente. Isso. Né? Na área da nossa finança, nós não trabalhar, nós vamos morrer de fome. Na área da nossa família, se nós não gastar tempo com a nossa esposa, nossos filhos, eles vão se perder, relacionamento vai ser destruído. Então, tudo tem algo a fazer. Então, Gideão estava fazendo algo, né? Porque Deus, ele ama pessoas assim, pastor. É. Se você for ver na Bíblia, todas as pessoas que Deus ele chamou, estavam trabalhando ou fazendo algo. Verdade. Porque Deus não chama preguiçoso. Deus não chama pessoas que já aceitaram a derrota. Deus não chama pessoas que estão pelos cantos, sofrendo, chorando, dizendo, eu sou um pobre coitado, ninguém me ama, ninguém não. Deus escolhe aquelas pessoas, querido, que dizem, eu posso estar passando isso aqui, mas só que eu vou me levantar, eu vou vencer. A mulher do fluxo de sangue estava totalmente acabada. Sim. Não era, pastor? Ela estava morrendo já, porque a Bíblia diz que há 12 anos ela perdia sangue. Então, estava perdendo a vida, mas ela disse assim, não, eu vou sair daqui do arraial dos impuros e eu vou até Jesus tocar nele. Então ela tomou uma atitude, se disponibilizou. Então essa é uma atitude de um improvável, né? Se levantar e buscar, meu irmão, não importa se é na saúde, não importa se é na família, não importa se é no trabalho, não importa se é na escola. Meu irmão, Deus vai te usar como improvável. Você vai ver muitas pessoas da sua família que não davam nada por ti, vão olhar para ti e vão ver o brilho de Deus na sua vida e a história vai ser mudada, né, meu pastor Patrício? Exatamente. E aí, meu pastor, tem mais o que aí para nós? Exatamente. Só para concluir aqui, né, você que está aqui nos assistindo conosco, olha o que Gideão vai falar. Olha aqui o que Gideão vai falar para o Senhor. Senhor, como eu posso libertar o povo se a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família? Olha só o que é que veio na cabeça de Gideão. Senhor, ele falou para Deus, Senhor, como é que eu vou libertar Israel? Que a minha família é mais pobre, não tem recurso, não tem exército, não tem nada. E como é que eu vou fazer isso, que eu sou o menos importante? Gideão aqui não se via como uma pessoa importante, não se via como alguém que iria libertar o povo, né? Ele se via aqui menosprezado, mas é exatamente esses que o Senhor quer, são exatamente
essas pessoas que o Senhor escolhe, são essas pessoas que o Senhor levanta para libertar, para sarar, para curar, para salvar as pessoas da família, de onde elas estão, da vizinhança, da escola, do trabalho. São essas pessoas que se dizem, não sou nada, eu não sou ninguém, a minha família é menor, eu sou o menor. É exatamente essas pessoas que o Senhor escolhe. Deus não escolhe nenhuma pessoa que já era formado, que já era conhecedor da palavra, era um rei de exércitos. Não, Deus só escolheu pessoas que se diziam, eu não posso, eu não consigo, eu sou o menor da minha família é pobre. E é assim que Deus faz, exatamente como você citou. Aleluia. O versículo inicial, né? Deus, ele confunde as coisas. Ele usa o louco para confundir o sábio. Ele usa o fraco para confundir o forte. É exatamente isso que aconteceu com Gideão, né? Pra gente tá concluindo aqui, nós temos aqui, por último, Moisés, né? Moisés muito conhecido, tá em Êxodo capítulo 4, você quer conhecer a história de Moisés. Moisés também foi um improvável. Moisés foi um que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. O povo vivia há 400 anos de escravidão. O povo estava trabalhando sol a sol, o salário não dava para nada, o povo só tinha migalhas para comer, era perseguido, era açoitado naquele Egito, sob o sol escaldante, sobre o domínio do faraó, né? Então Moisés era no meio desse povo também. Moisés foi abandonado também pela sua mãe no rio. Depois ele foi achado, né, pelo um dos reis, do imperador, e aí ele foi criado pela sua própria mãe depois, que era uma escrava, que eles não sabiam que era escrava. Você quer conhecer mais a história de Moisés, está em Êxodo 4. Mas resumindo aqui para você, Moisés foi abandonado no rio para ser devorado pelos crocodilos no rio Nilo. Moisés foi abandonado pela mãe e pelo pai. Foi achado no rio depois. Foi criado pela escola egípcia. Foi criado no Egito, né, pela melhor escola, pelos melhores doutores. Foi conhecedor também da ciência, de matemática, da medicina. Porém, Moisés, quando estava em uma certa situação, ele viu o seu povo de origem, sendo açoitado. O povo de origem sendo escravizado. Moisés foi defender os seus irmãos de sangue, os seus irmãos de nação. E Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés, ele defendeu e matou um egípcio para defender um irmão de sangue, que era da sua nação. E o que acontece aqui? Moisés vê que o povo está sendo oprimido, pastor Alexandre. Moisés vê que o povo está sendo angustiado, aflito, 400 anos no sol, trabalhando. E Moisés vai fazer o quê? Vai começar a pensar, começar a refletir. E quando Moisés vai à montanha, sobe ao monte, e ele vai lá, perto de uma sarça, e ele vê que a sarça começa a pegar fogo. Moisés vê aquela sarça pegando fogo e ela não se consome. O que é que acontece ali, meu pastor Alexandre? Uma voz daquela sarça diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar que tu pisa é santo. Então, daquele dia em diante, Deus falou com Moisés e disse, Moisés, a partir de agora, tu serás um homem usado por mim para libertar o povo. E Moisés foi usado, um homem improvável, um homem que foi abandonado, um homem que foi jogado no rio Nilo para ser devorado, um homem que foi ali ensinado pelos egípcios, né? Mas um homem que não tinha muito conhecimento do seu povo, mas quando viu o povo sendo açoitado, ele disse, peraí, já chega. E aí Deus usa esses homens aqui, usou Moisés, e nós conhecemos a história. Deus usou Moisés e Moisés livrou o povo todinho do Egito, dos 400 anos ali de escravidão. A gente sabe da história também, né, pastor Alexandre, que Moisés foi que com o cajado abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. O povo atravessou aquele mar em terra seca com os pés enxutos, porque um homem se colocou na brecha, um homem improvável se colocou no lugar do outro, e ele disse, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor usou Moisés para libertar o povo de Israel. Que Deus também possa te usar também, que Deus possa te usar para libertar a tua casa, a tua família, libertar da escravidão, libertar do vício, libertar do álcool, libertar das drogas, te libertar dessas intempéries da vida. Que Deus possa te usar para libertar mais pessoas também, assim como usou Moisés, um improvável, que ele te use também, em nome de Jesus. Pastor Alexandre. Glória a Deus, glória a Deus. Uma das características de Moisés, né, pastor, é que ele era pesado na fala, né, tinha dificuldade de falar. Exato. Ele já era idoso também, estava no deserto, né, mas Deus ele escolheu ele para fazer a diferença.
E nós queremos liberar sobre a sua vida também, não importa como você esteja, você também é um improvável para a glória de Deus. Você vai ser um libertador, você vai levar cura, você vai levar a libertação, restauração. Se levanta, meu irmão, se levanta. Deus só quer alguém disponível. Deus só quer alguém disponível. Desde já, né, quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está nos acompanhando. Curte aí, comenta, compartilha, porque eu creio que esse podcast vai ser um instrumento de Deus para falar, né, com alguém que talvez se acha incapaz. Exato. Incapaz. Deus, ele continua fazendo isso, usando os que nos são para confundir os que são, usando os fracos para confundir o forte. Deus continua fazendo isso, querido. É isso. Tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Quero aqui estar encerrando aqui, fazendo oração por você que está nos assistindo, né? Convido você a estar em casa, fechar seus olhos. Eu quero orar por você e por sua família. E para você que hoje se sente aí improvável, você se sente aí um menor da família, a família é a menor da cidade. Eu quero dizer para você e orar por você que Deus escolhe exatamente pessoas assim, como você, como eu, como os personagens bíblicos aqui que a gente acabou de relatar, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero aqui apresentar todos que estão aqui assistindo o podcast BM Acre, TV Acre. Quero aqui, Deus, Pai amado, que toda dúvida, toda palavra contrária, toda dissensão, Pai, toda seta caia por terra em nome de Jesus. Sim. Meu Deus, meu Pai, que aqueles que estão assistindo agora possam entender que Deus escolhe exatamente aqueles que não querem, aqueles que acham que não são capazes, aqueles que acham que não são... que não podem fazer, que não estão no alcance de fazer, aqueles que se acham improváveis, Pai, é por esses que eu oro, que o Senhor possa estar trazendo nesse dia maravilhoso, clareando a mente, clareando a alma, Pai, o espírito deles, e dizendo no íntimo deles, Pai amado, da alma, que o Senhor, que é exatamente esses, usa exatamente esses que se dizem que não podem, que não
são capazes, que não têm inteligência, que não podem fazer, não têm força. É exatamente esses que Ele quer usar nesse dia maravilhoso. Senhor, abençoa aqueles que estão nos assistindo, abençoa a família, a casa, abençoa, Pai amado, Pai, a mãe, abençoa os filhos, abençoa a parentela, abençoa todos eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da graça, alegria, paz, nesse dia abençoado, que esse dia venha a ser tremendo de bênçãos, de vitória para cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Meu irmão, até a próxima, fique com Deus, até a próxima. Aleluia, shalom.